Bom dia, irmãos, graça e paz a vocês. Amém. Amém. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Glória a Deus. Estou lutando, fighting against problems with my nose and my throat this morning, but glória a Deus. Estou lutando com meu nariz e minha garganta nesta manhã, mas o Senhor vai me dar graça. Amém. Aleluia. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, once again we give you thanks, O Lord God, mais uma vez nós te damos graça, that we are here this morning. porque nós estamos aqui nesta manhã. We are in your presence with your people. Que estamos na tua presença com o seu povo. Father, I pray in the name of Jesus, Eu oro em nome de Jesus. you fill this place with your Holy Spirit. Senhor, enche esse lugar com o teu Espírito Santo. That you will open the hearts and minds and the understanding of those that are going to hear this message this Senhor, morning. abra a mente e os corações de todos que vão ouvir essa mensagem. And that you would pour out over Immaculate and myself your anointing, Father, to bring your word this morning. Senhor, traga sobre nós a sua unção para trazer a sua palavra nesta manhã. In the name of Jesus, I Em nome pray. de Jesus oramos. Amen. Please open your Bibles with me to John's Gospel, chapter 13. Abre sua Bíblia, por favor, em João 13. And we are going to read from verse 1 to verse 32. Nós vamos ler do verso 1 até o 32. João 13, de 1 a 32. Versículo 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo? Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés. Quanto ao mais, já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, e afirmou: Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere.
Então, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então lhe disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa. Ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Amen. Amém. My subject this morning is the treachery of Judas Iscariot. Meu assunto nesta manhã é a traição de Judas Iscariotes And the sovereignty of God over sin. e a soberania de Deus sobre o pecado. Now there are some things in the Bible that are more to be trusted than understood. Existem algumas coisas na Bíblia que precisam ser mais confiado do que compreendido. Let me explain what I mean. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. The Bible has been given to us for our instruction. A Bíblia nos foi dada para a nossa instrução. God moved on the hearts and the minds of its authors Deus moveu no coração e na mente dos seus autores to record His revelation para escrever, deixar gravada a sua revelação of what is true, right, and good. daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, daquilo que é justo. So we also have in the Bible E também nós temos na Bíblia a revelation uma revelação of what is false, daquilo que é wrong, falso, and evil. errado e maligno. The Bible is there to lead us into what we should believe A Bíblia está à nossa disposição para nos guiar naquilo que devemos crer and how we should behave. e como devemos nos comportar. However, Contudo, not everything in the Bible is easy to understand. não é tudo na Bíblia que é fácil de compreender. In fact, there are some things revealed to us in Scripture Com certeza existem algumas coisas reveladas a nós na palavra that are very challenging, que é desafiador and they often don't seem to make sense to us. e muitas vezes parece não fazer sentido para nós. That is why I said É por isso que eu disse that there are some truths in the Bible that are to be trusted more than que understood. existem algumas verdades na Bíblia que é mais para ser confiado do que compreendido. What I'm talking about falls into the category of divine mysteries. O que eu estou falando aqui entra na categoria de mistérios divinos. These are truths that challenge our common sense. São verdades que desafiam o nosso senso comum. They appear to run contrary to our sense of right and wrong. Parece ser contrário ao nosso senso de certo e errado. They confuse us. Nós ficamos confundidos. But that doesn't mean that they aren't true. Mas não significa que não são verdades. It simply means that they are beyond our ability to fully understand them. Simplesmente significa que está além da nossa capacidade de compreensão. Very often we come to the Bible with our own preconceived ideas Frequentemente nós chegamos até a Bíblia com nossas ideias pré-concebidas of what is right and wrong, good and evil, daquilo que é bom ou ruim, daquilo que é certo e errado, fair and unfair. aquilo que é justo e aquilo que é injusto. And we often end up twisting the biblical text E não são poucas vezes que nós acabamos torcendo o texto bíblico to make it say what we want to be true. para fazer com que a palavra diga aquilo que nós queremos que seja verdade. What we believe to be true about life O que nós acreditamos ser verdadeiro sobre a vida and reality. e realidade. And that is certainly true of what I want to look at today in John 13. E com certeza esse é um dos assuntos que nós consideramos difíceis, como nós vamos falar hoje em João 13. So this morning I'm asking you to put aside Então nessa manhã eu te peço para colocar de lado what you might wish was true aquilo que você desejaria que fosse verdade and listen to what God says is actually true. e ouça o que Deus quer dizer que é realmente verdade. So with that in mind, Com isso na sua mente, let's turn our attention to the story
Vamos olhar então para essa história of Judas Iscariot and his role in the betrayal and crucifixion of Jesus a Christ. história de Judas Iscariotes e o seu papel na traição e crucificação de Jesus. There is perhaps no other name in human history Talvez não exista nenhum outro nome na história humana that is more immediately identified with evil and deceit que é mais identificado com o maligno e com o engano than that of Judas Iscariot. que seja o nome de Judas Iscariotes. You probably think that there is very little that we can learn from his life, Talvez você pense que tem muito pouco que possamos aprender com a sua vida, except that we should aim not to be like him. a não ser que nós devenhamos desejar não ser igual a ele. But Judas is very instructive for us on many levels, Mas a vida de Judas nos traz instrução em muitos níveis, especially what his experience teaches us especialmente o que a experiência dele nos ensina about the sovereignty of God over human sin. sobre a soberania de Deus com relação ao pecado. We do not know much about Judas Iscariot, if anything, Nós não sabemos muito sobre o Judas, se sabemos alguma coisa. as we don't know much about the other disciples Como of também não Jesus. sabemos muito sobre os discípulos de Jesus. We only know that Peter and his brother Andrew were fishermen, Nós só sabemos que Pedro e o seu irmão André eram pescadores, together with James and John. junto com Tiago e João. We know that Matthew was a tax collector, Nós sabemos que o Mateus era um publicano. and that's about all we know about the E é disciples. basicamente o que sabemos sobre os discípulos. We first hear the name of Judas in Luke chapter 6, verses 12 to 16, A primeira vez que ouvimos o nome de Judas é em Lucas, capítulo 12, capítulo 6, versículo de 6 a 12. 12 a 16. where he is chosen by Jesus to join the inner circle of 12 Quando disciples. ele foi escolhido por Jesus para fazer parte do grupo dos 12 discípulos. It is very informative that Judas is usually referred to as one of the 12. É muito interessante que Judas é referido sempre como um dos 12. Judas was not one of the crowd, Ele não era um da multidão, or one of the Pharisees, ou um dos fariseus, nor was he one of the arresting party. e ele também não fazia parte daquele grupo que foi prender Jesus. He was one of the 12. Ele era um dos 12. That is, one of those with whom Jesus was most intimately attached Então era um daqueles que Jesus tinha intimidade and to whom Jesus had totally entrusted himself. e que Jesus confiou nele. We cannot be certain why Judas accepted the invitation of Jesus. Nós não podemos ter certeza por que Judas aceitou o convite de Jesus. People who want to excuse Judas have put forward several possibilities. Pessoas que querem desculpar Judas, já pensaram em várias alternativas. I won't mention them here Nós today. não vamos entrar nisso hoje, But my own theory, mas a minha própria teoria, and it is only my e theory, é somente a minha teoria, is that Judas probably joined the 12 é que provavelmente Judas se juntou aos 12 because he saw in Jesus porque the ele one viu em person Jesus aquela pessoa who could deliver Israel from Roman que oppression poderia libertar Israel da opressão romana and re-establish Israel as a sovereign nation e in her own right. restabelecer Israel como uma nação. Our Lord's constant refusal to make his mission political E a constante recusa de Jesus de participar de um ato político, and his open declaration that he would soon die in Jerusalem e as declarações dele de que ele morreria em breve em Jerusalém, drove Judas to take action. levou Judas a agir. If he could not be assured of a prominent place in the Messianic kingdom, Se ele não poderia ter certeza de fazer parte de um reino messiânico, he could at least profit personally by betraying Jesus into the hands of his então ele enemies. poderia ter algum proveito pessoal traindo Jesus, entregando a Jesus. So it was probably a mixture of disillusionment, frustration, and greed that prompted his treachery. Então, possivelmente foi um conjunto de desilusão, frustração e ganância que levou Judas a trair a Jesus. But having said that, Dizendo isso, there is also the role that Satan played. tem também o papel que Satanás foi parte ali naquela Which is situação, made absolutely clear to us from what we read in verse 2. que se torna muito claro quando nós lemos o verso 2 de João 13, dizendo: durante a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Now I am going to point out to you 7 truths from John 13 that are unavoidable. Então eu vou pontuar para vocês aqui 7 pontos, That are unavoidable. 7 pontos sobre a traição de Jesus que é inevitável. They may not appear believable to you, Talvez não pareça que você possa acreditar nisso. but they are. Talvez não pareça que é possível acreditar nisso, mas são verdades. And the level of our commitment to the authority of the Bible E o nível de compromisso que temos com a palavra is shown by whether we are willing to trust what the Bible says, mostra se nós estamos dispostos a acreditar no que a Bíblia diz, even when we don't fully understand it. mesmo quando nós não compreendemos completamente. Now, my first point. Meu primeiro ponto. Satan was instrumental in the death of Jesus by stirring up the heart of Judas Iscariot to betray him. Então, Satanás foi um instrumento na crucificação de Jesus através de colocar esse desejo no coração de Judas. We read this clearly in John chapter 13, verse 2. Nós lemos isso no capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Later in verse 27 we read that Satan entered into Judas. E no versículo 27, nós vemos que Satanás entrou em Judas. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. In other words, Satan didn't just put the idea into Judas's head. Então, em outras palavras, Satanás não somente colocou as ideias na mente de Judas, Satan himself entered into mas Judas. o próprio Satanás entrou em Judas. Judas was possessed by the devil. Então, Judas se tornou possesso com o diabo. We read the same thing in Luke's Gospel, chapter 22, verses 3 to 5. Nós temos a mesma passagem em Lucas 22. Lucas 22, 3 3 to a 5. 5. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Now I want to point out 2 things here. Eu quero pontuar 2 coisas aqui. The first thing, the fact that Satan put it into the heart of Judas Iscariot to betray Jesus Então a primeira coisa, o fato de Satanás ter colocado no coração de Judas o desejo de trair Jesus, does not relieve Judas Iscariot of the moral responsibility for the treachery of his action. não livra Judas da responsabilidade moral de trair Jesus. We come across a similar language in Acts chapter 5, verses 1 to 5. Nós temos uma passagem semelhante em Atos 5, de 1 a 5, In the incident involving Ananias and his wife Sapphira. na história que envolvendo Ananias e Safira. They had earlier pledged to give to the early church a percentage of the proceeds from the sale of their Eles property. tinham prometido dar para a igreja primitiva o valor que tinham vendido o seu terreno, But they held it back. mas eles seguraram parte. And we read in Acts chapter 5, verses 3 to 5. E nós vemos aqui em Atos 5, 3 a 5. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não era teu? Não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. The involvement of Satan in the sin of Ananias O envolvimento de Satanás nessa cena aqui de Ananias did not relieve Ananias of his responsibility for his action. não livrou Ananias da responsabilidade dos seus atos. That he was regarded by God as fully responsible and morally accountable. Ele foi diante de Deus. That he was regarded by God as fully Ele foi responsible reconhecido diante de Deus como completamente responsável moralmente pela situação, for the sin that he committed, pelo pecado que ele cometeu. is seen by the fact that he was instantly killed. Vemos isso pelo fato que ele foi instantaneamente morto. God disciplined Ananias.
Deus disciplinou Ananias and later his wife Sapphira. e depois a sua esposa Safira. Nowhere do we read that either of them were blameless Nós não lemos em lugar algum que eles eram sem culpa. simply because Satan filled their heart to lie to the Holy Spirit. Pelo fato de Satanás ter colocado no coração deles o que fazer. Evidently, they could have chosen to resist Então, Satan's evidentemente, prompting, eles poderiam ter resistido, but they didn't. mas eles não resistiram. They were entirely in agreement with his prompting. Eles concordaram plenamente com essa influência do diabo. The same can be said of Judas in John 13. O mesmo pode ser dito de Judas no capítulo 13. Satan put it into the heart of Judas to betray Satanás Jesus, colocou no coração de Judas para trair a Jesus, but Judas himself alone is held morally responsible. mas Judas somente é responsável por aquilo, moralmente responsável pela sua atitude. Sim. So what is the relationship between the will of Judas and the prompting of Satan? Então, qual que é a relação entre a vontade de Judas e a influência de Satanás? I can assure you that Satan did not move on the heart of an innocent man. Eu posso te garantir que Satanás não se moveu no coração de um homem inocente. A man who would otherwise have done what was right. Porque senão o homem teria feito o que era certo. We know from John 12:6 that Judas was a thief. Nós sabemos, através do texto de João 12:6, que Judas era ladrão. He had carefully hidden his real motives from the other 11 disciples. Ele escondeu os seus reais motivos dos outros discípulos. But as we shall see in a moment, Mas como vamos ver isso a seguir, Jesus knew from the beginning that Judas was a wicked man Jesus sabia desde o início que Judas era um homem pecador, whose heart was already filled with treachery. e que o seu coração já estava cheio de traição. Satan's role is real, O papel de Satanás é real. and the timing was Satan's to determine. E ele esperava somente o tempo certo para agir. But Judas will not be able to stand before God at the judgment Mas Judas não poderá estar diante de Deus no dia do julgamento and say, wait a minute, God, e dizer, espera um momento, Deus. the devil made me do it. O diabo me fez fazer isso. No, he didn't. Não, ele não fez. The second question that verse 2 brings up for us is this. A segunda questão que o verso 2 nos faz pensar é essa. Why would Satan work to have Jesus betrayed and ultimately crucified? Por que o diabo queria que Jesus fosse traído e crucificado? In answering this question, Respondendo a essa questão, I want to point out an inconsistency in the arguments of many people. eu quero pontuar uma inconsistência no argumento de muitas pessoas. Now, many people say that when Satan tempted Jesus by offering him all the kingdoms of the world, Tem muitas pessoas que dizem que quando Satanás tentou Jesus, oferecendo a ele os reinos do mundo, if he would fall down and worship him, se Jesus o adorasse, it was to stop him from going to the cross. seria para que impedi-lo dele ir para a cruz. And I totally disagree. E eu não concordo com isso. And I will show you two reasons why that cannot be true. E eu vou te mostrar duas razões porque isso não pode ser verdade. The first reason, A primeira razão, what makes you think that Satan knew about the plans of the Holy Trinity when they planned the salvation of mankind in eternity? o que te faz pensar que Satanás sabia dos planos da Trindade que foram feitos desde o início? Yes, Satan was the anointed cherub, as Ezekiel Ele era tells us, um anjo ungido, como Ezequiel nos mostra, but he was still only an angel. mas era somente um anjo. Second, if Satan knew of the plan that Christ would be crucified to save mankind, Segundo, se Satanás soubesse do plano que Cristo seria crucificado para salvar a humanidade, why would he have him crucified? por que ele queria que ele fosse crucificado? Exatamente. It doesn't make sense. Não faz sentido. Paul, speaking to the Corinthians about God's plan of salvation, says in 1 Corinthians Paulo falando aos Coríntios sobre o plano de salvação, 1 Corinthians chapter 2, verses 7 to 8. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 a 8. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido,
jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Now, obviously, the rulers of the age are not Pontius Pilate or the Pharisees. Então, com certeza, os governos deste mundo não eram Pôncio Pilatos ou Herodes, Pharisees. ou os fariseus. They are Satan and his demons. Eles eram Satanás e seus demônios. Paul makes this very clear in all of his writings. Paulo deixa isso bem claro em todos os seus escritos. So why did Satan offer the kingdom, the Lord, the kingdoms of the world? Então, por que Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo? With one purpose only, Só tinha um propósito: to make him sin fazer com que ele pecasse and stop him, e impedi-lo, as Satan thought, É. de acordo com a mente do diabo, taking dominion of the world from Satan de tomar o domínio do mundo das mãos do diabo, by establishing his messianic kingdom. quando ele estabelecesse seu reino messiânico. Satan knew all about the messianic prophecies Satanás sabia sobre as profecias messiânicas and the messianic kingdom. e sobre o reino messiânico. But you say to me, what about Jesus saying to Peter, get behind me, Satan? Mas aí você pode pensar, mas o que significa quando Jesus falou para Pedro, arreda de mim, Satanás? Now the Lord wasn't saying that Peter was being used by Satan to tempt him. Mas ali Jesus não estava dizendo que Pedro estava sendo usado pelo diabo para tentá-lo, But that Peter was acting as a tempter like Satan, mas que Pedro estava agindo como um tentador, assim como o diabo, to tempt him. para tentá-lo. If you believe that Satan was using Peter to stop Jesus from going to the cross, Então, se você acredita que Satanás estava usando Pedro para impedir que Jesus chegasse até a cruz, again you have a contradiction in the actions of Satan. também, outra vez, você vê uma contradição na ação de Satanás. One minute he wants to stop Jesus from going to the cross Em um minuto ele quer impedir Jesus de ir para a cruz, by offering him the kingdoms of the world oferecendo para ele os reinos do mundo, and using Peter to tempt him not to go. e usando Pedro para dizer para ele não ir. And on the other hand, you have the next minute Satan wants to kill him by using Judas Iscariot. Na outra mão você vê ele tentando matar Jesus usando Judas Iscariotes. Again, it doesn't make sense. Então não faz sentido. My second point, E o segundo ponto, Judas was never born again. Judas nunca nasceu de novo. He was never saved. Ele não foi salvo. We must never think that Judas was generally saved and later apostatized and lost his Nós não salvation. podemos pensar que Judas era salvo e se apostatou da fé. We know this from what we read in John's Gospel in chapter 13, verses 10 and 11. Nós vemos isso através do texto de João 13, versículo 11, quando diz: pois ele sabia quem era o traidor, pois foi por isso que diz: nem todos estáis limpos. Pronto. 11. Os 10 também, então, deixa eu voltar um pouquinho. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Jesus is saying, Então Jesus está dizendo: your sins have been forgiven. os seus pecados foram perdoados. Your guilt has been washed away. A sua culpa foi lavada. You are born again. Vocês nasceram de novo. You have eternal life. Você tem a vida eterna. And have become the sons of God. E se tornaram filhos de Deus. You are saved. Já são salvos. Only Judas is excluded from this cleansing. Somente Judas está excluído dessa limpeza. But Jesus says, not all of you are clean. Quando Jesus diz: nem todos estáis limpos. My third point, Jesus was Terceiro not ponto. surprised by the treachery and betrayal of Judas Iscariot. Jesus não ficou surpreso pela traição de Judas Iscariotes. He knew what Judas would do even before he called him to be one of the 12. Ele sabia o que Judas faria até mesmo antes de convidá-lo a ser um dos 12. Look again at verses 11 and verses 18 and 19. Vamos olhar de novo o verso 11, 18 e 19, quando diz: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão
levantou contra mim o seu calcanhar. Sim. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. We also know that Jesus was well aware of Judas's intentions, Nós sabemos que Jesus então estava completamente consciente das intenções de Judas, because of what we read in verse 27. pelo que nós lemos no verso 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faça-o depressa. Now this isn't the first time in John's Gospel that we read about Jesus knowing from the beginning. I knew I was going to say this. Essa não é a primeira vez que ouvimos falar sobre Judas, That Jesus knew from the beginning that Judas would betray him. que Jesus sabia desde o início que Judas o trairia. We also read this in John's Gospel chapter 6 verse 64. Nós também lemos isso em João 6, versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. Nothing catches God by surprise. Nada pega Deus de surpresa. However, the fact that Jesus knew in advance that Judas would betray him Contudo, mesmo Jesus sabendo de antemão que Judas o trairia, does not remove Judas's guilt. não tira a culpa de Judas. Now, you may be inclined to think differently. Talvez você pense diferente. You may be thinking, well, if it is certain that a person will commit a particular sin, Talvez você pense, "Ué, se é certo que alguém vai cometer determinado pecado, that person cannot be held morally essa pessoa não accountable pode for ser it. responsável moralmente por isso." But we know that this is not true. Nós sabemos que isso não é verdade. Not only from this incident, Não somente desse incidente, but also from what we read in Acts chapter 4, verses 27 to 29, mas também nós lemos em Atos capítulo 4, 27 to 29, about the crucifixion of Jesus. sobre a crucificação de Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Só deu 28? 27 e 28. 27. Oh, yeah, pronto. 28. Então, 28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Now I want you to notice three things from this passage of scripture. Eu quero que você observe três coisas dessa passagem da Escritura. First, Herod, Pontius Pilate, together with the Romans and Jewish leaders, O primeiro, Herodes, Pôncio Pilatos e os líderes romanos, consciously and willingly conspired against Jesus to murder him. juntamente com os líderes judeus, conspiraram conscientemente contra Jesus, sobre a morte de Jesus. Second, this decision on their part was predestined by God to happen. Segundo, essa decisão deles, esse concílio que fizeram, era conhecido de Deus, foi predeterminado. Third, Terceiro, God's predestinedness to happen does not excuse any of them a predestinação de Deus para que isso acontecesse não desculpa nenhum deles from the guilt of having crucified the Son of God. da culpa de terem crucificado o Filho de Deus. Now, I know that this doesn't make sense to our way of thinking. Eu sei que isso não faz muito sentido no nosso modo de pensar. To us, if A is true, B cannot be true, Se A é verdade, B não pode ser verdade, and vice versa. e vice-versa. But the Bible teaches that both A and B are true. Mas a Bíblia ensina que tanto A quanto B são verdadeiros. Not only here, but in many other places in the Bible. Não somente nesse texto, mas em várias outras passagens da Bíblia. My fourth point. The fact that Jesus knew in advance and prophesied the betrayal of Judas is evidence that he is God. O quarto ponto, o fato que Jesus sabia de antemão e profetizado sobre a traição de Jesus, mostra que ele era Deus.
Look again at verses 18 and 19 of John's Gospel. Vamos ver de novo o verso 13. João 13, o verso 18 e 19. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Now, what does Jesus mean by this? O que Jesus quer dizer com esse texto? Does he mean simply that the disciples will know without a doubt that he is the Messiah? Será que era para que os discípulos soubessem, que, sem dúvida, que ele era o Messias? If so, why doesn't he just say, you will know that I am the Messiah? Se é isso, por que ele somente não falou? Você sabe que eu sou o Messias. No, Jesus is telling them once again Jesus está falando para eles mais uma vez that his ability to perfectly prophesy the future que a sua habilidade de perfeitamente profetizar sobre o futuro, is proof to them that he is Jehovah in human flesh. que é uma prova para eles que Jesus é o próprio Deus em carne. Jesus is saying that he is the I am. Jesus então está dizendo, eu sou. On several occasions in John's Gospel, Em várias ocasiões no Evangelho de João, we find this similar claim. nós vemos ele falando a mesma coisa, eu sou. I will just quote one for you. Eu vou falar de um apenas para você. John chapter 8, verses 58 and 59. João capítulo 8, versos 58 e 59. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas ele se ocultou e saiu do templo. They picked up stones to stone Jesus because he claimed to be God. Eles pegaram pedras para julgar em Jesus, porque Jesus se disse Deus. My fifth point, the fact that Jesus Quinto knew ponto. the fact that Jesus knew in advance that Judas would betray him was both troubling to Jesus. O fato de Jesus saber que Judas o trairia era angustiante para Jesus, And at the same time part of God's sovereign purpose. mas ao mesmo tempo parte do plano soberano de Deus. We read in John 13:21 that Jesus was troubled in his spirit. Nós lemos em João 13, 21, que Jesus se angustiou no seu espírito. And testified, truly, truly, I say to you, one of you will betray me. E ele disse, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. To say that Jesus was troubled means that his betrayal by Judas hurt him and it was painful. Dizer que Jesus estava angustiado significa dizer que a traição de Jesus o fez sofrer. Now you may be thinking, if God had ordained from the beginning that Judas would E betray talvez você Jesus, pense, se Deus preordenou desde o início que Judas trairia Jesus, and if Jesus himself knew from the beginning that this would occur, que Jesus mesmo sabia desde o início que isso aconteceria, why would he be troubled or disturbed? por que ele ficou angustiado e perturbado? The fact that Jesus was troubled O fato de Jesus ter ficado angustiado, when one of his closest friends betrayed him, quando um dos seus amigos próximos o traiu, does not mean he did not know in advance that it would happen. não significa que ele não sabia que isso ia acontecer. Sixth point, the betrayal of Jesus by Judas reminds us that even the most wicked and unbelieving of people can deceive us into thinking they are Christians. O sexto ponto, a traição de Judas nos faz lembrar que nós podemos ser traídos por pessoas. No, that's not what I said. The betrayal of Jesus by Judas reminds us A traição de Jesus por Judas nos faz lembrar that even the most wicked and unbelieving of people que até as pessoas mais pecaminosas e incrédulas can deceive us into thinking they are Christians. podem nos enganar dizendo que são crentes. As much as we might hope and wish Por mais que a gente possa desejar that everyone who claims to be a Christian truly is a Christian, que todo aquele que se diz cristão seja realmente cristão, the fact is that some, o fato é que alguns, perhaps many, talvez muitos, are deceived são enganados and we are deceived by them. e nós somos enganados por eles. But Jesus isn't. Mas Jesus não é enganado. My final point. E o último ponto. The betrayal of Jesus by Judas
demonstrates A traição de Judas, a traição de Jesus por Judas demonstra that even the most wicked type of sin que o pior dos pecados can be used by a sovereign God pode ser usado por um Deus soberano to accomplish his ultimate purpose para cumprir o seu propósito and glorify his name. e glorificar o seu nome. We see this in John chapter 13 verses 18 and 32 to 31. Nós vemos isso no capítulo 13 de João, no verso 18, que já lemos. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Qual que é o outro verso? 31 and 32. 31? And 32. 31 e 32. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Amém. Puxa. In verse 18 we hear Jesus tell us that what Judas was about to do was actually prophesied in the Old Testament centuries before it finally came to pass. No verso 18, o que Jesus disse que aconteceria foi profetizado séculos antes de acontecer. In Psalm 41 verse 49, verse Psalm 9 we read this. 41. The scripture says Jesus. Salmo 41. 41, The 9. scripture says Jesus Essa referência é em Salmo 41, 9. Mas a Escritura diz Jesus. will be fulfilled. Será cumprida. The prophecy that the one who ate my bread A profecia de que aquele que comeu do meu pão will lift up his heel against me levantará o seu calcanhar contra mim, was spoken by the word of the Lord. foi falada pela palavra de Deus. My friends, betrayal is a great sin, Meus amigos, traição é um grande pecado, especially when the victim is the sinless Son of God. especialmente quando essa traição é contra o Filho de Deus. Yet it served God's greater purpose Mas mesmo assim serviu ao propósito de Deus of bringing glory and honor para trazer glória e honra to both the Son and the Father. para ambos, para o Filho e para o Pai. Immediately following the departure of Judas from the upper room, Imediatamente após a saída de Judas da sala onde estavam naquele momento, to do precisely what Jesus knew from the beginning that he would do, para fazer exatamente o que Jesus sabia desde o início que ele faria, Jesus said this. Jesus disse, When Judas had gone out, quando Judas saiu, Jesus said, Jesus disse, now is the Son of Man glorified, agora foi glorificado o Filho do Homem. and God is glorified in him. E Deus foi glorificado nele. If God is glorified in him, Se Deus foi glorificado nele, God will also glorify him in himself, Deus o glorificará nele mesmo. and glorify him at once. E glorificá-lo-á imediatamente. So, my friends, what can we learn from all this? Então o que nós podemos aprender de tudo isso? All that I've said this morning. Tudo que foi dito nesta manhã. First, our God is sovereign over all of history. Primeiro que nosso Deus é soberano sobre toda a história. Not just the good and the beneficial events, Não somente sobre os eventos que nos beneficiam, but even the most devious and seemingly destructive ones. mas até sobre aqueles mais enganosos e terríveis que possam acontecer. That does not mean that he causes evil, Isso não significa que ele faz o mal, nor is he morally the cause of all events. e que ele seja moralmente responsável por todos esses eventos. But he does, Mas ele faz, in some mysterious way, num modo misterioso, exercise supreme providential authority over all. ele exercita supremo poder e autoridade sobre tudo. He will win. Ele vencerá. He is in control. Ele está em controle. God rules supreme over all. Deus controla supremo sobre tudo. Amém. É verdade. Second, such is the nature, power, sovereignty and wisdom of God, Segundo,
tão grande, tamanha é a natureza, o poder, a soberania e a sabedoria de Deus, that he can take the most wicked of human sins, que ele pode pegar o pior dos pecados humanos, sins that appear as if they have caused God's purpose to fail, pecados que faz parecer que a glória de Deus falhou, and use them to bring glory to himself e usá-lo and use them to bring glory to himself and good to his people. para trazer glória para ele mesmo e bênçãos para o seu povo. É verdade. Finally, E finalmente, if God foreknew and foreordained the betrayal, se Deus sabia e preordenou a traição, the arrest, scourging and crucifixion of his son, a prisão e o sofrimento do seu filho, and he did, ele fez isso, and caused it all to bring salvation e fez com que tudo isso trouxesse salvação, and deliverance and healing to you and me, em libertação e cura para você e para mim, and great glory to himself, e muita glória para ele mesmo, then we can trust God in the worst of circumstances então nós podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias and know that all things work together for good e saber que todas as coisas operam juntas para o bem, for those who love God por aqueles que amam a Deus, and are called according to his purpose. são chamados segundo o seu propósito. Now we may not understand how it happens, Talvez nós não entendamos como as coisas acontecem, but we can know that it is so. mas nós podemos saber que é assim que acontece. Sim. Our God rules over all. Nosso Deus tem o controle de todas as coisas. The Lord bless you. Amen. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Glória a Deus. Now, we are going now to Romania to take a Lord's Supper. Sim, please. Nós vamos agora então celebrar a ceia do Senhor. I want you to open your Bibles with me to the first epistle to the Corinthians, chapter 11. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. And we are going to read from verse 17 to verse 34. Nós vamos ler do verso 17 ao 34. É muito bom. Perfeito. Praise the Lord. Nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, que envergonhais o que nada tem? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pois eis a razão, porque há muitos entre vós que são fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, não para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo.
quanto às demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Amém. Amen. The majority of preachers, if not every preacher who ministers the Lord's Supper, A maioria dos pregadores, se não todos, quando ministram a ceia do Senhor, start at 1 Corinthians chapter 11, verse 23, começam em 1 Coríntios 11, 23, and read Paul's instructions for the Lord's Supper out of context. e lê as instruções de Paulo para a ceia fora de contexto. And I must confess that I have been guilty of doing this as well. E eu também, como já fiz isso muitas vezes, preciso confessar. But today we have Paul's instructions on the Lord's Supper in context. Mas hoje vamos ver as orientações de Paulo para a ceia dentro do contexto. And it is very important that we have. E é muito importante que a gente perceba isso. Because if we don't, we will misinterpret what Paul is actually saying. Porque se não entendemos corretamente, nós vamos interpretar errado o que Paulo está dizendo. And this happens very often when the Lord's Supper is being ministered. E acontece frequentemente quando ministramos a ceia do Senhor. Now, I am not saying this to condemn anybody, Não estou falando isso para condenar ninguém, but to enlighten them. mas para trazer luz. And of course, you may disagree with what I'm about to say. E talvez você possa discordar do que eu vou dizer. And that is your prerogative. É a sua prerrogativa. And so let's look at Paul's instructions on the Lord's Supper in context. Então vamos ver qual é o contexto da ceia do Senhor. In Corinth, it was the custom to celebrate the Lord's Supper after a communal meal. Em Coríntios era comum celebrar a ceia do Senhor depois de uma grande refeição. Everybody brought something to contribute to the meal, Onde cada um traria alguma coisa, alguma comida para colocar junto na mesa da and share it refeição. out so everybody had something to eat. Para compartilhar, para que todos tivessem alguma coisa que comer. Very similar to what we do at Christmas. Semelhante ao que a gente faz no Natal ou outra comemoração. No, that's And then they would celebrate the Lord's Supper. E então, depois disso, celebraria a ceia do Senhor. However, as we read in verses 20 and to 22, Mas, contudo, quando lemos o verso 20 ao 22, this was not happening. não era o que estava acontecendo. Instead, the rich were eating and drinking what they had bought, Os ricos estavam comendo e bebendo o que eles trouxeram, while the poor went without food. enquanto os pobres estavam ali com fome. And they were not only eating and drinking what they had bought, Não somente estavam comendo e bebendo o que eles mesmos trouxeram, but they were also getting drunk. mas também estavam ficando bêbados. And then they were eating the Lord's Supper while they were drunk. E aí estavam tomando a ceia do Senhor enquanto estavam bêbados. Now, Paul condemns them for this behavior in verse 27. E Paulo então os condena por esse comportamento no verso 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Now, the term unworthy manner has nothing to do with unconfessed sin. O termo indignamente não tem nada a ver com o pecado não confessado. Of course, we should not take the Lord's Supper with unconfessed sin on our Mas é hearts. claro que não deveríamos participar da ceia com pecados inconfessados. But actually, there shouldn't be any unconfessed sin on our hearts. E na verdade não deveria haver pecados inconfessados em nosso coração. Because as soon as we realize that we have sinned, Porque assim que percebemos que pecamos, we should confess it and ask for nós the Lord's deveríamos forgiveness. confessar e pedir o perdão de Deus. In an unworthy manner refers to having the wrong attitude of heart to the Lord's Supper. Então, de um modo indigno significa ter atitude errada com relação à ceia do Senhor. Not treating it with the reverence it deserves. Não tratar a ceia com a reverência necessária. This is why many churches have set rules as to who can and cannot partake of the Lord's Supper. Por isso que algumas igrejas têm regras para quem pode e não pode participar da ceia do Senhor. Paul has strong words to say to those who partake of the Lord's Supper with the wrong attitude of heart. Paulo tem palavras fortes com relação àqueles que participam da ceia com o coração errado. Not giving it the reverence it deserves, Que não dão a reverência devida, but treating it as just an everyday meal.
mas tratando a ceia como se fosse uma comida de todo dia. They bring guilt upon themselves. Eles trazem culpa sobre si mesmos. Not only that, Paul says in verse 28 that they also bring the judgment of God upon themselves. Não somente isso, mas trazem o julgamento de Deus sobre eles mesmos. This is why some supposedly had died suddenly, Talvez seja por isso que alguns tenham morrido de repente, and many were sick. e muitos outros estavam doentes. So how do we avoid bringing this guilt and judgment upon ourselves? Então, como que nós podemos evitar de trazer esse julgamento sobre nós mesmos? Paul tells us in verse 28, Obrigado. Paulo nos diz no verso 28, by examining our hearts. através de examinar o nosso próprio coração. What is our attitude to the Lord's Qual é a Supper? nossa atitude com relação à ceia do Senhor? We should have the right attitude of heart towards the Lord's Supper Nós precisamos ter a atitude correta diante da ceia do Senhor. and treat it with the reverence it deserves. Tratar com a reverência que é necessária. It is not just another thing Christians do. Não é somente mais uma coisa que os cristãos fazem. It is a holy sacrament. É um sacramento santo. Now, I don't mean that the same way as the Roman Catholic Church means it. Eu não quero dizer santo no sentido da Igreja Católica, But the Lord Himself commands that we should observe it. mas o Senhor mesmo nos ordena que observemos a ceia. Paul also says that we should partake of the Lord's Supper. Também Paulo fala que devemos compartilhar a ceia do Senhor. We are making a statement to the world. Quando fazemos isso, estamos fazendo uma declaração para o mundo. We are declaring that the Lord has died, Nós declaramos que o Senhor morreu, that He died for our que sins, Ele morreu pelos nossos pecados, that He has risen from the dead, que Ele ressuscitou dos mortos and that He will return. e que Ele vai voltar. Eu vou para. Because Paul says, until He comes again. Opa. Mas Paulo diz até que Ele volte. Verse 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Until He comes. Até que Ele venha. So He's coming again. Então Ele vai voltar. Amém. So having said all that, let's partake of the Lord's Então, Supper. tendo dito tudo isso, vamos participar da ceia do Senhor. Amém. And while the deacons are distributing the bread and the wine, E enquanto os diáconos distribuem o pão e o vinho, take the time to examine your heart. tira um tempinho para examinar o seu próprio coração. What is your attitude to the Qual é a Lord's sua Supper? atitude com relação à ceia do Senhor? Do you treat it with the reverence it deserves? Você trata a ceia com a reverência devida? If not, ask the Lord for forgiveness Se não, peça ao Senhor que te perdoe. and partake with a grateful and reverent heart. E participe com um coração reverente. Matt and I will now pray over the elements. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque foi um alto preço pago pela nossa salvação, pela nossa cura, pela nossa libertação. E nós te agradecemos porque hoje podemos nos lembrar mais uma vez daquele grande sacrifício de Jesus. Por isso te apresentamos o pão representando o corpo de Jesus e o vinho, o suco, representando o seu sangue derramado naquela cruz. Obrigada, Senhor, o tamanho amor demonstrado naquela cruz por cada um de nós. Nos ensina, Deus, a ter um coração reverente, um coração que ama o Senhor, que ama o sacrifício da cruz e que espera a sua volta. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Elevo a ti, Senhor, venho enchê-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-lhe sempre o teu poder. Senhor, minha vida transformar. Meu cálice eleva
vida transformar. Moisés, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Se alguém aqui está doente, tem um problema de saúde, quando você comer o pão, receber a cura do Senhor. Amém. Vamos comer o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.